Fala galera! Tom Six está de volta com um novo longa-metragem. O cineasta que passou décadas colocando corpos humanos em situações degradantes, dessa vez coloca a própria existência diante da câmera. E como este será o último filme de sua carreira, neste programa vamos não só falar sobre a nova e polêmica obra, como também prestar uma homenagem a este cineasta que fez muito pelo terror contemporâneo. Prepare o seu psicológico e também o seu estômago para o Horror.doc que começa agora. Quem me acompanha aqui no YouTube desde os primórdios sabe que A Centopeia Humana, do Tom Six, foi um dos filmes que mais ajudou o meu canal a crescer e ficar conhecido. Em 2014, no Brasil, pouco se falava sobre esse tipo de produção mais hardcore, e modéstia à parte, por bem e por mal, eu ajudei The Human Centipede a se popularizar entre os fãs nacionais de terror. E não só isso, a obra também me proporcionou criar um vínculo de amizade, com muitas aspas, com o Sr. Six. Passamos a seguir um ao outro no X, do antigo Twitter, e costumávamos trocar ideias vez por outra. Foi com um grande pesar que eu recebi a notícia de que The End of Tom Six seria seu último longa-metragem. Um filme perturbador que transforma o próprio diretor em personagem e funciona ao mesmo tempo como sátira, documentário e diário pessoal. Antes de costurar pessoas umas às outras e transformar uma das ideias mais repulsivas da história do cinema em fenômeno mundial, Tom Six era apenas mais um cineasta independente holandês tentando encontrar seu espaço. Nascido em 1973, Six começou trabalhando na televisão dos Países Baixos e chegou a dirigir episódios do Big Brother, olha só! E essa experiência talvez explique parte de sua fascinação posterior pelo voyeurismo, pela exposição humana e pelo prazer de observar pessoas em situações extremas. Em 2003, ao lado da irmã Ilona Six, ele fundou a Six Entertainment Company e passou a investir em produções undergrounds de tudo quanto é gênero. Em 2004, comandou o seu primeiro longa-metragem, a comédia dramática Gay in Amsterdam. Em 2007, realizou a aventura juvenil Honeys. E em 2008, fez I Love Dries, uma comédia de erros que já dava sinais dos parafusos soltos que o cineasta tinha, visto que a trama acompanha a história de um casal que sequestra um cantor famoso com o objetivo de obrigar o cara a engravidá-los. A mulher é louca pelo cantor e o homem é estéril. Porém, nada disso poderia preparar Tom Six para o que aconteceria em 2009. Foi com The Human Centipede que Six deixou de ser um diretor desconhecido e passou a ser uma espécie de celebridade do cinema extremo. A história de A Centopeia Humana começa quase como uma piada de mau gosto. Após assistir uma reportagem na TV sobre a prisão de um molestador de menores, Six disse entre amigos que estavam ali todos bebendo em um bar que a melhor punição para criminosos dessa natureza não era a cadeia. Esses caras deviam ter suas bocas costuradas no cu de um caminhoneiro gordo. E por incrível que pareça, essa bobagem, essa anedota disparada na mesa de um bar, acabou rendendo frutos. Six decidiu transformar sua piada grotesca em filme, algo que poucos cineastas teriam coragem de fazer. Depois de assistir The End of Tom Six e fazendo aqui um retrospecto da carreira do cara, a verdade é que o seu cinema sempre funcionou assim. Primeiro vem a provocação
Depois, a discussão sobre o que existe por trás dela. Antes mesmo de experimentar a fama, Six sempre quis causar, sempre quis pegar uma ideia que pudesse ser contada em uma única frase e que imediatamente provocasse uma reação do público. E ele conseguiu. Ainda que essa reação fosse de revolta, de indignação ou algo mais físico, como um estômago embrulhado, por exemplo. Lançado em 2009, a Centopeia Humana, The Human Centipede First Sequence, foi exibido em pouquíssimos cinemas ao redor do mundo, mas fez um enorme sucesso na internet e colocou o nome do Tom Six no mapa. A história: duas turistas americanas em viagem pela Europa, após terem seu carro quebrado, o pneu fura no meio do nada, elas resolvem pedir ajuda justamente na casa do cirurgião Josef Hater, um médico alemão fascinado por experiências com gêmeos siameses. Após se acomodarem na casa do sujeito, as moças são drogadas, o médico dá um boa noite Cinderela para elas, e junto com o japonês, que é sequestrado pelo Dr. Hater no dia seguinte, elas são submetidas a uma experiência doentia. As vítimas têm seus corpos unidos cirurgicamente, formando uma única criatura, a tal centopeia humana do título. Pelas imagens exibidas, você já deve ter percebido como esta conexão aí é feita. Em entrevistas, Tom Six diz ter se inspirado em cineastas como David Cronenberg, Takashi Miike e principalmente na tradição do cinema transgressivo europeu. Muita gente caiu de pau nesse filme, criticando sua premissa absurda e chamando de aberração cinematográfica. Eu, particularmente, acho genial. Não é à toa que eu tenho ele em minha coleção. Centopeia Humana não tem grandes aspirações como Salò de Pasolini, por exemplo, que usa a repulsa para construir uma alegoria política, mas ainda assim, a obra, mesmo com seus poucos recursos e esse seu caráter apelativo que testa até onde vai a coragem do público, entrega uma experiência impactante. E essa obsessão pelo limite do mau gosto meio que acabou se tornando a assinatura do Tom Six. O sucesso do primeiro filme permitiu que o cineasta transformasse aquela ideia nojenta, repulsiva, absurda em uma trilogia. Trilogia essa completamente fora dos padrões, bom que se diga. A Centopeia Humana 2, The Human Centipede 2 Full Sequence, de 2011, é muito mais agressivo. O protagonista aqui chama-se Martin, um sujeito com sérios problemas mentais que é obcecado pelo primeiro filme e decide reproduzir aquilo que viu na tela, só que ao invés de 3, Martin pretende conectar 12 pessoas. Acontece que o cara é só maluco, né? Ele não possui o conhecimento médico do Dr. Hater. E aí, as conexões humanas entre buracos e bocas são feitas na base do improviso, fita adesiva, grampeador, pregos e tudo sem anestesia, obviamente. O resultado é grotesco e brutal. Por conta do seu grau elevado de violência gráfica, a obra foi censurada e precisou passar por cortes em diversos países. Na ocasião, Six ficou furioso, mas as intempéries lhe ensinaram uma grande lição: o quanto a propaganda negativa ajuda na divulgação de um filme. Em 2015, veio a Centopeia Humana 3, The Human Centipede 3 Final Sequence, que reúne os protagonistas dos 2 filmes anteriores, interpretando papéis diferentes. A trama agora se passa numa prisão norte-americana, onde o diretor do lugar, um sujeito com um parafuso a menos, deseja criar uma centopeia com seus 500 prisioneiros. O lugar está superlotado, os detentos são violentos e indisciplinados,
Então, transformá-los numa centopeia vai servir como punição e também resolver parte do problema financeiro, sobretudo os gastos com alimentação. E para respaldar essa decisão absurda, o diretor Tom Six, interpretado por ele mesmo, é chamado como consultor do projeto, que é aprovado como clinicamente viável pelo médico da prisão. Aqui, Six abandona praticamente qualquer tentativa de sutileza e transforma a ideia em uma caricatura grotesca sobre punição, autoridade e sistema penitenciário. Embora tenha aqui e acolá algumas cenas de embrulhar o estômago, o resultado ficou muito abaixo dos longas anteriores. Em entrevista, o diretor disse que cada obra era uma reação à anterior e que a trilogia poderia ser conectada como uma espécie de filme centopeia. E aí reside uma grande ironia. Por conta dessa necessidade do Six em tentar superar o choque anterior, uma ideia simples e perturbadora acabou se transformando em uma galhofa de si mesmo. Em 2019, depois de 3 filmes sobre pessoas sendo transformadas em uma monstruosidade física, o cineasta decidiu abandonar a centopeia e atacar outra coisa, a perversidade psicológica. Em The Onania Club, a história acompanha Hannah, uma jovem que entra para um grupo secreto de mulheres de Los Angeles que se reúnem para se autossatisfazer, digamos assim, diante do sofrimento dos outros. A ideia central é transformar a Schadenfreude, uma palavra alemã que significa sentir prazer diante da desgraça alheia, em putaria. Acontece que, dessa vez, a provocação se tornou algo difícil de vender. O filme foi finalizado, recebeu a atenção dos críticos e conquistou defensores apaixonados. Isso dos poucos felizardos que tiveram a oportunidade de assisti-lo, porque o longa-metragem nunca foi lançado. Nenhuma distribuidora se interessou em levá-lo aos cinemas. A própria IFC Films, que havia trabalhado com Six anteriormente, recusou o filme, alegando que o mercado havia mudado e que investir numa obra controversa como aquela seria arriscado, financeiramente falando. O primeiro vídeo desse quadro, do Horror.doc, dedicado exclusivamente ao Onania Club, eu explico todo esse imbróglio. Vídeo esse, inclusive, que o YouTube foi lá e deu aquela carcada, removeu a monetização e o proibiu para menores de 18 anos. Por aí vocês tiram o quanto esse assunto é melindroso. The Onania Club é fundamental para entender The End of Tom Six, porque é justamente aqui que o cineasta deixa de ser apenas o homem que provoca a censura e passa a ser o homem que reclama dela, e reclama muito. Durante anos, Tom Six utilizou a controvérsia como combustível. Quando Centopeia Humana 2 foi censurado, isso ajudou a construir sua reputação. Porém, com The Onania Club, ele descobriu, da pior maneira, que essa estratégia já não funcionava do mesmo jeito. E talvez tenha sido nesse momento que o cineasta começou a perceber que o mundo havia mudado, mas não exatamente da maneira que ele imaginava. Ele atacou ferozmente órgãos de classificação, distribuidores e a indústria cinematográfica como um todo por aquilo que ele chamou de uma compulsão crescente pelo politicamente correto, por segurança e conformidade. Para ele, um filme deveria incomodar, provocar e até mesmo ofender. E convenhamos, existe aí coerência nessa postura. A história do cinema extremo sempre foi construída por artistas que decidiram atravessar determinadas fronteiras. O problema começa quando a oposição à censura passa a funcionar também como uma estratégia de marketing. E é exatamente essa contradição que The End of Tom Six leva para o limite.
No filme, o diretor transforma sua frustração em não conseguir lançar Onania Club em uma espécie de teatro do absurdo. O novo longa-metragem é calcado naquilo que ele considera covardia da indústria, e os muitos anos nessa batalha foram exaurindo o cineasta a ponto de adoecê-lo severamente. The End of Tom Six é uma obra autobiográfica e confessional, onde o diretor documenta sua vida nos últimos 6 anos. A produção foi motivada pelo seu diagnóstico de esclerose múltipla em 2020, uma doença neurológica que o fez viver como um recluso total. Filmado dentro do seu apartamento em Amsterdã e realizado praticamente sem os recursos de uma produção convencional, a obra mostra um homem que passou décadas tentando escandalizar o público e que agora precisa confrontar a própria fragilidade. Six revela suas dificuldades diárias, incluindo aí a perda da mobilidade e o uso de uma cacetada de medicações. E ele culpa bastante o estresse extremo de não conseguir encontrar um distribuidor para The Onania Club como o grande responsável por ter acelerado a sua doença. Filmar agora se tornou algo complicado, cada vez mais distante, tanto que ele aparece no doc tocando fogo no script de Enjoy, um outro filme que Six chegou a anunciar em 2024, mas foi impossível levar à frente. O próprio The End of Tom Six, só para você ter uma ideia, levou mais de 1 ano para ficar pronto. Apesar de todo o ressentimento, a situação é narrada pelo cineasta com o seu característico humor negro. Six coloca um ator lá, vestido como nazista, no papel de censor, e sempre que ele dispara algo inapropriado, esse personagem faz um comentário sarcástico lhe censurando. O filme é caótico, extremamente pessoal e em alguns momentos chega até mesmo a ser constrangedor. Porém, hora nenhuma, Six tenta transformar seu último trabalho em uma despedida elegante. Ele termina a carreira exatamente como começou, provocando, reclamando, exagerando e tentando arrancar alguma reação do espectador. Se você quiser assistir a despedida desse realizador que fez do choque a sua assinatura, The End of Tom Six está disponível completinho da Silva Sauro aqui no YouTube e com legendas em português, tá? Coloca aí na busca o título do filme que ele vai aparecer para você. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e até a próxima!